A maioria das pessoas pensa na época de Jesus como um cenário espiritual. Sandálias, sermões, milagres, peças de moralidade em um distante passado religioso. Mas para as pessoas que realmente viviam lá, a vida cotidiana não era definida pela teologia. Era definida pelo dinheiro. Ou, mais precisamente, pela falta dele. O mundo onde a figura histórica de Jesus nasceu foi moldado por um dos sistemas econômicos mais desiguais que o antigo Mediterrâneo já havia visto. Bem-vindo ao historiador financeiro sobre onde dinheiro, poder e história colidem e nada é tão simples quanto parece. No início do primeiro século, a Judéia estava dentro do Império Romano, a máquina de extração mais sofisticada que o mundo já viu. Roma não conquistava territórios para integrá-los, conquistava-os para financiar o centro. As províncias existiam para mover a riqueza para fora. Grãos, prata, mão de obra fluindo das bordas do Império em direção a Roma. A Judéia era uma dessas bordas. Isso importava porque a Judéia não era rica, era em grande parte rural, agrícola e frágil. A maioria das pessoas vivia da terra. Não eram fazendas no sentido moderno. Terrenos apenas grandes o suficiente para sobreviver a uma colheita ruim não significavam lucros baixos, significavam fome. E Roma não se importava. Roma governava a Judéia por meio de uma mistura de elites locais e oficiais imperiais. Reis como Herodes, o Grande, governavam com a aprovação romana. Após sua morte, prefeitos romanos como Pôncio Pilatos supervisionavam a região. O trabalho deles não era melhorar os padrões de vida. Era manter a ordem e garantir que a receita continuasse fluindo. Os impostos eram a espinha dorsal do sistema. E é aqui que as coisas ficam desconfortáveis. As pessoas hoje pensam em impostos como algo pago sobre renda, lucro, crescimento. Na Judéia, os impostos eram devidos independentemente do resultado. Você pagava porque existia. Imposto sobre a terra, imposto sobre a produção, imposto sobre a cabeça, taxas de pedágio em estradas e mercados, impostos religiosos sobrepostos aos imperiais. Perderam pagamento e as consequências eram imediatas. Não havia IRS. Não havia processo de apelação. A arrecadação de impostos era terceirizada para contratantes locais. Agricultores de impostos que pagavam a Roma antecipadamente pelo direito de cobrar e, em seguida, pressionar a população para recuperar seus custos e obter lucro. O abuso não era um defeito, era um incentivo. Se você não podia pagar, tomava emprestado. A dívida estava em toda parte. E ao contrário da dívida moderna, não havia válvulas de segurança, não havia falência, não havia reestruturação. Os juros se acumulavam rapidamente. A terra era a garantia. Um ano ruim poderia empurrar uma família para uma espiral da qual nunca escaparia. Veja como geralmente funcionava. Um agricultor planta suas colheitas. O tempo muda, a colheita falha. Os impostos ainda são devidos. O agricultor pega emprestado de um credor local, muitas vezes um proprietário de terras rico, ou um membro da elite ligado ao templo. Os juros se acumulam. No ano seguinte, os rendimentos mal se recuperam. A dívida permanece. Eventualmente, a terra é confiscada. O agricultor se torna um inquilino do que costumava ser sua própria propriedade, ou pior, um trabalhador, ou desaparece completamente. Isso não foi um acidente, foi estrutural. Com o tempo, a terra se consolidou em menos mãos. Grandes propriedades substituíram pequenos lotes. A riqueza se concentrou em elites ligadas à autoridade romana e à administração do templo. A maioria afundou na precariedade. A economia não apenas produziu pobreza, mas a reproduziu. Não havia uma rede de segurança estatal. Se você perdesse sua terra, não havia apoio ao desemprego, assistência social, nem moradia pública. As famílias eram o único amortecedor. A caridade comunitária existia, mas era limitada. Quando muitas pessoas caíam ao mesmo tempo, o sistema não oferecia nada. A dívida não era apenas financeira, era social. Perder a terra significava perder status, perder segurança, perder identidade. O futuro da sua família poderia ser destruído por uma seca, um aumento de impostos ou uma única obrigação não paga. Este é o mundo em que Jesus nasceu, e é importante dizer isso claramente. A maioria das pessoas não era pobre porque era preguiçosa, imoral ou amaldiçoada. Elas eram pobres porque o sistema exigia que fossem. Roma precisava de excedente. As elites locais precisavam de aluguéis. O templo precisava de receita. Toda essa pressão recaía sobre as pessoas com a menor margem para erro. Isso produziu algo mais também. Tensão. A Judéia não estava em silêncio, era volátil. Rebeliões surgiam constantemente. O banditismo não era apenas crime, era desespero econômico. Grupos se formavam, prometendo alívio, justiça, reversão. Movimentos messiânicos não surgiam no conforto, mas na ruína. E é aqui que os espectadores modernos muitas vezes perdem o ponto. Quando as pessoas ouviam sermões sobre dívida, perdão, libertação, justiça e reversão, não estavam ouvindo metáforas. Estavam ouvindo sobre sobrevivência econômica. Quando ouviam falar dos pobres, não era compaixão abstrata. Eram seus vizinhos, suas famílias, elas mesmas. Palavras como perdão, nesse contexto, não significavam apenas alívio emocional. Significavam cancelamento de dívida, reinício, fuga. Uma fuga era rara. O sistema romano foi projetado para ser eficiente, não humano. Ele extraía riqueza de forma notavelmente consistente. Tolerava o sofrimento desde que a ordem fosse mantida. A estabilidade importava mais do que a justiça. A receita importava mais do que vidas. É por isso que a Judéia se sentia sufocante. As pessoas trabalhavam mais e ficavam cada vez mais para trás. A produtividade não se traduzia em segurança. O crescimento não beneficiava a todos. Beneficiava alguns e afundava os demais. A economia funcionava, mas não se curava. E, o mais importante, todos sabiam disso. Não havia ilusão de que o sistema era justo. Não havia crença de que o trabalho duro garantia segurança. Havia apenas resistência, ressentimento e a esperança de que algo,
qualquer coisa, pudesse romper o ciclo. Essa esperança é onde as ideias se tornam perigosas. Porque quando um sistema é tão rígido, até mesmo pequenas mudanças parecem revolucionárias. Até mesmo palavras podem desestabilizá-lo. Especialmente palavras. Quando Jesus começa a falar publicamente, a pressão econômica já é insuportável. O público está preparado. As fissuras são visíveis. A raiva é real. A desesperança é racional. Isso não é um pano de fundo. Isso é o motor. Para entender por que a economia da Judéia parecia tão inescapável, é preciso olhar para a instituição que todos acreditavam que deveria protegê-los. Mas o templo. A maioria das pessoas hoje imagina o templo em Jerusalém como puramente religioso, um lugar de oração, sacrifício e autoridade espiritual. Mas em termos econômicos, o templo era uma das instituições financeiras mais poderosas da região. Ele não apenas moldava a crença, mas também movimentava dinheiro. Muito dinheiro. O templo estava no centro de um sistema estratificado. Em um nível, era sagrado. Era onde as pessoas acreditavam que a presença de Deus residia. Em outro nível, funcionava como um tesouro, um banco, uma autoridade fiscal e um tribunal. E esses papéis eram inseparáveis. Todo homem judeu adulto era obrigado a pagar um imposto anual ao templo. Isso não era opcional, não era simbólico, era obrigatório. O imposto era pago em uma moeda de prata específica, o shekel tiriano. Como tinha um conteúdo de prata consistente, moedas locais não eram aceitas. Moedas romanas não eram aceitas. Isso significava que as pessoas precisavam trocar dinheiro para cumprir suas obrigações religiosas. Os cambistas cuidavam disso. Eles não faziam isso de graça. As taxas de câmbio estavam embutidas no sistema. Os peregrinos que viajavam para Jerusalém para os festivais precisavam converter sua moeda. Os vendedores vendiam animais para sacrifício, pombas, cordeiros, gado a preços aprovados pelo templo. Se você era pobre, não escapava do sistema. Você pagava com ofertas menores, mas ainda assim pagava. A religião não substituía o fardo fiscal romano. Ela se somava a ele. E aqui está a chave. A elite do templo estava profundamente entrelaçada com a autoridade romana. Os sumos sacerdotes não eram escolhidos por apoio popular ou mérito espiritual. Eles eram nomeados com a aprovação romana. A estabilidade importava mais do que a retidão. A cooperação importava mais do que a justiça. Assim, a instituição que reivindicava a autoridade moral sobre o povo também se beneficiava da mesma lógica de extração que os empobrecia. Isso criou uma contradição silenciosa. O templo pregava santidade, perdão e retidão, mas suas operações reforçavam a dívida, a desigualdade e a exclusão. O acesso a Deus exigia pagamento, a pureza exigia ofertas, o perdão exigia sacrifício, e o sacrifício exigia dinheiro. Se você não tinha nenhum, dependia da caridade. Mas a caridade era inconsistente. Não conseguia absorver a pressão sistêmica. Não conseguia reverter a perda de terras. Não conseguia cancelar dívidas. Tratava os sintomas, não as causas. E as pessoas perceberam. No primeiro século, o ressentimento em relação às autoridades do templo era generalizado. Não porque as pessoas rejeitassem a fé, mas porque viam hipocrisia. A instituição que deveria mediar entre Deus e o povo parecia cada vez mais um braço do controle das elites. Isso é importante porque Jesus não atuou fora desse sistema. Ele falou diretamente dentro dele. Quando falou sobre perdão de dívidas, as pessoas entenderam isso economicamente. Quando falou sobre libertação, elas ouviram alívio. Quando falou sobre os pobres, não imaginaram casos de caridade distantes. Elas se imaginaram. E quando falou sobre o reino de Deus, não ouviram abstração. Elas ouviram uma ordem alternativa, uma onde o sistema atual não era definitivo. É por isso que suas palavras tinham peso. Mas palavras sozinhas não ameaçam estruturas de poder. Comportamento sim. Jesus não atacou Roma diretamente. Isso teria terminado rapidamente. Em vez disso, ele minou a legitimidade. Ele reformulou o valor. Ele desafiou quem merecia autoridade e por quê. Ele falou de maneiras que enfraqueceram a base moral, tanto da extração romana, quanto da cumplicidade do templo. É por isso que a linguagem econômica aparece em toda parte nos ensinamentos. Dívida, salários, trabalhadores, vinhedos, credores, administradores, senhores, servos. Essas não eram metáforas escolhidas aleatoriamente. Elas refletiam a vida cotidiana, tornavam a desigualdade visível, e então houve o ato que mudou tudo: a interrupção no templo. Quando Jesus virou as mesas dos cambistas, não foi apenas uma indignação religiosa, foi uma confrontação econômica. Ele não estava atacando a oração. Ele estava atacando a maquinaria que monetizava o acesso ao sagrado. Ele a chamou de covil de ladrões. Não porque o dinheiro existisse, mas porque a extração havia substituído a justiça. Isso cruzou uma linha. Roma tolerava lucros, tolerava professores, até mesmo críticos. O que não tolerava era a instabilidade. E as autoridades do templo sabiam que a agitação perto da Páscoa, quando Jerusalém se enchia de peregrinos, era perigosa. Multidões mais ressentimento igualavam-se à rebelião. Do ponto de vista deles, Jesus não estava apenas pregando, ele estava interrompendo fluxos. Ele estava desafiando a legitimidade. Ele estava desestabilizando o equilíbrio que os mantinha no poder e mantinha Roma satisfeita. E esse é o ponto crucial. O conflito não era principalmente teológico, era econômico e político. O sistema podia tolerar o sofrimento, podia tolerar a desigualdade. O que não podia tolerar era uma narrativa que fizesse as pessoas questionarem por que o sofrimento existia e se era necessário. Porque, uma vez que as pessoas param de aceitar a dívida como destino, a extração se torna mais difícil de impor. Nesse ponto, a Judéia era uma panela de pressão.
Impostos, perda de terras, dívidas, obrigações religiosas e repressão política convergiam. A revolta não era uma questão de se, mas de quando. E Roma respondeu à pressão da mesma forma que sempre fez. O que se seguiu após Jesus não foi o colapso do sistema, foi a escalada dele. Em uma geração, a Judéia explodiu em uma revolta em grande escala. No ano 66, uma rebelião aberta contra Roma eclodiu. Em 70, Jerusalém estava sob cerco. O templo, o centro econômico, religioso e político da vida judaica, foi destruído pedra por pedra. Seu tesouro foi saqueado, sua hierarquia sacerdotal apagada. Centenas de milhares foram mortos ou deslocados. Roma não apenas suprimiu a dissidência, ela desmantelou a infraestrutura que tornava a resistência possível. E então reconstruiu o controle em seus próprios termos. Essa é a parte que as pessoas costumam ignorar. A destruição do templo não acabou com a extração econômica, mas a tornou mais eficiente. A tributação romana se intensificou. A consolidação de terras acelerou. A dívida não desapareceu. Ela se tornou menos visível, mais burocrática, mais absoluta. A antiga linguagem moral entrou em colapso, mas a pressão material permaneceu. A curto prazo, Roma venceu de forma decisiva, violenta e eficiente. Mas conquistar o controle do território não é o mesmo que conquistar o controle do significado. Jesus não estava liderando um exército. Ele não havia prometido uma nova política tributária ou a redistribuição de terras. Ele não estava tentando substituir a administração romana por um estado rival. E é exatamente por isso que seu impacto não pode ser medido pela mudança de regime. O que ele desafiou não foi a capacidade de Roma de extrair. Foi a lógica moral que fazia a extração parecer inevitável, merecida e divinamente sancionada. Ao minar a ideia de que a dívida refletia falha moral, ao oferecer perdão fora do pagamento institucional, ao tratar os pobres como centrais em vez de defeituosos, Jesus desestabilizou algo do qual Roma dependia tanto quanto das legiões. Legitimidade. Impérios podem sobreviver ao sofrimento. Eles enfrentam dificuldades quando as pessoas param de acreditar que o sofrimento é o preço da ordem. Após a queda do templo, o sistema que Jesus criticou não desapareceu, mas sua crítica também não. Nas décadas que se seguiram, pequenas comunidades se formaram com base em suposições diferentes, recursos compartilhados, ajuda mútua, alívio da dívida dentro do grupo, lealdade baseada na crença em vez de terra, linhagem ou status. Essas não eram revoluções, eram lógicas paralelas, maneiras de viver dentro do império sem pertencer totalmente à sua economia moral. Roma esmagava rebeliões armadas rapidamente. Sempre fez isso, mas esse tipo de desafio era mais difícil de extinguir porque não exigia território, templos ou tesouros. Ele se movia com as pessoas, funcionava sob pressão, sobrevivia à perda. E com o tempo, algo inesperado aconteceu. Roma nunca recuperou completamente o controle da história que as pessoas contavam a si mesmas sobre poder, dívida e legitimidade. No século IV, o império não eliminou essa alternativa moral. Ele a absorveu. Ao fazer isso, concedeu silenciosamente algo profundo. A autoridade não podia mais se basear apenas na força. A credibilidade moral importava, mesmo para o poder. A economia de Jesus. O tempo nos mostra algo desconfortável. Sistemas não colapsam simplesmente porque são injustos. Eles colapsam quando as narrativas que os justificam param de funcionar. Roma otimizou a extração, mas nunca reparou completamente a violação moral que tornava sua dominância parecer natural. E essa é a lição mais profunda. Sistemas econômicos envoltos em linguagem moral são extraordinariamente duráveis. Eles sobrevivem a dificuldades, sobrevivem ao ressentimento, sobrevivem até a rebelião. O que não sobrevivem é a descrença generalizada, o momento em que as pessoas param de aceitar que o sofrimento é necessário, merecido ou significativo. A história não se repete, mas expõe padrões. E uma vez que você vê como o poder se defende, não apenas com força, mas com histórias, torna-se muito mais difícil acreditar que essas histórias são acidentais. Se isso lhe deu uma nova perspectiva, inscreva-se. A história tem as respostas. Eu vou te mostrar onde olhar.